Bora, Fel, para as últimas novidades do Corinthians com o Rodrigo Vessone. Ele que trouxe agora informação importante sobre aquele teste de reconhecimento facial. O Corinthians estava preocupado se ia conseguir não implementar antes do jogo aí contra o Palmeiras. Se liga só no que ele falou. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem notícia no Corinthians também, Vessone. O Corinthians, 3 foram embora já, né? Alex Santana, emprestado. O Giovani, que também acabou o contrato. E o Coronado, que rescindiu também. Então, não chegou ninguém, 3 foram embora e ontem... O Coronado rescindiu? Rescindiu. Aceitou a rescisão antecipada e tal. Deve estar voltando lá ou Arábia ou até no Catar. Acho que esse é mais ou menos o destino. O Corinthians vai pagar o que estava devendo de luva para ele e a parte do empresário, mas o para frentemente, como diz você, o Corinthians calcula mais ou menos 17 milhões de reais a economia, né? Para um jogador que não estava conseguindo nem ser titular, estava com muita dificuldade. Para mim, a gente dá para discutir depois com mais calma esse assunto, mas acho que o futebol brasileiro ficou um pouco forte para ele que estava tanto tempo na Arábia. E o Corinthians, então, conseguiu ontem a notícia do momento ali, o reconhecimento facial que tem que ser, virou lei, que vai ter que ser implementado. O Corinthians é o último clube da Série A a fazer, mas a PM fez uma vistoria, as 140 catracas foram instaladas, a PM gostou do trabalho que foi feito e agora falta só oficializar a autorização para que o Corinthians não tenha uma capacidade reduzida, já que a lei obriga estados acima de 20 mil a ter isso. A lei muito tinha bem. 2 anos, o clube tinha para implementar, deixou para a última da hora. Mano, sei lá, cara, o time tá falido, tá quebrado. Eu acho que qualquer torneio, passando vergonha não, mas ganhando dinheiro, cara, já estaria ótimo. Qualquer bala que entrar, qualquer dinheiro que entrar. Se o Corinthians estivesse precisando de dinheiro mesmo, não abriria a mão da Sul-Americana, que era um torneio que dava até pra ganhar, Frutuoso. Infelizmente, o Corinthians jogou pra não ganhar a Sul-Americana. Eu também não entendo, Frutuoso, por que comemorar esse tal dinheiro. Porque o corintiano, ele nunca se preocupou com dinheiro. Não. O corintiano sempre vendeu a isso. O corintiano... Eu não sei se você se preocupava, Eu me preocupo. Mas assim, o corintiano toda hora fala assim, eu não vivo de títulos, eu vivo de Corinthians. Também é verdade. O corintiano, quando vivia gastando dinheiro loucamente aí, nunca questionou de onde sai o dinheiro. Agora que começou a aparecer notícias de 2 bilhões e meio, começou essa história. E dá a impressão até que se o Corinthians voltasse com 70 milhões nesse torneio, ia resolver. Nossa, porque vamos pelo dinheiro. Não resolve nada. Mas 70 milhões. Mas ajudar, sei lá. 70... É ajudar. Vocês, corintianos, os seus dirigentes, eles não estão nem aí com o dinheiro que entra pra ajudar. Vocês não veem o que esses caras fizeram com o seu clube. Cobrar jogador. É verdade. Mas o Beleléu e Sombra, cara, desculpa, o torcedor ele não tem que ter essa responsabilidade financeira, quem tem que ter é o dirigente, cara. É o cara que foi posto lá num departamento financeiro que precisa controlar as contas. O torcedor, ele quer uma contrapartida. Se ele paga o ingresso, se ele paga o fiel torcedor, ele paga o pay-per-view, ele compra a camisa oficial, a função do torcedor tá feita, Sombra, desculpa. O torcedor, ele não tem que ser o Rosala Santoro. O torcedor, ele não precisa trabalhar no Banco Central. O torcedor, ele quer contrapartida. Agora, se você tem um dirigente que, numa dessa, é corrupto, se você tem um dirigente que é leviano, se você tem um dirigente incapacitado, se você tem um dirigente por qualquer outro motivo ferre o clube, a culpa não é do torcedor, cara. Mas o torcedor cobra, ele mano. Não precisa ter. Então, mas é que tá, ele cobra, Beleléu, porque a torcida do Corinthians, mesmo na merda que tá, ela coloca mais de 40 mil todo jogo dentro da Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians, ela é uma das maiores torcidas em termos de assinar pay-per-view. A torcida do Corinthians, ela coloca nos cofres do clube, de maneira indireta e direta também, uma das maiores cotas televisivas que a televisão paga. Então, cara, o torcedor, nesse sentido, ele pode cobrar um time forte, porque ele quer contrapartida. Ele contribui com o clube nesse sentido. Agora, você exigir do torcedor que ele seja aí um diretor do Banco Central, não dá, cara. Eu entendo, tem torcedores que gostam de se aprofundar. Né, mano? Mas não, fiscalizar é uma coisa. Mas me permita. Não, mas eu entendo o seu ponto de vista, Sombra. Eu acho válido. Me permita. Eu acho válido. Por exemplo, tem torcedores que nem você. Você é um cara que se interessa pelas finanças do clube. E eu acho válido o cara que gosta desse assunto se aprofundar também. Mas a maior parte dos torcedores não pensa assim. Mas diga aí. Mas é que você disse que o dever do torcedor não é esse. Tá bom. E aí você fala, o Corinthians ganha dinheiro daqui, ganha dinheiro dali, cotas, etc e tal. E aí, amanhã, ele vai achar que, de repente, tem que ter um time à altura, sei lá, de quantos bilhões ao mês, de quantos milhões ao mês. E aí o dirigente vem e fala assim,
Não dá pra gente gastar. É muito dinheiro que entra, mas não dá. Sabe por que não dá? Porque é o seguinte, a gente construiu um estádio, a gente deve pelo estádio, a gente tem dívidas antigas, etc e tal. E aí ele vai falar, tá vendo? Então, não adianta a gente ganhar muito dinheiro e querer gastar mais do que o que a gente arrecada. Aí você vai dizer que o torcedor não tem obrigação de ser economista pra saber que não sabe que gastar mais do que arrecada é errado. Mas é que tá, ô Sombra, o grande problema do Corinthians é você, por exemplo, vamos lá, Jonathan Cafu, Frutuoso, ele entrou com um processo aí contra o Corinthians, aí, pelo amor de Deus, reivindicando aí quase 3 milhões de reais. Eu vi. É por causa desse tipo de jogador, Sombra, que o Corinthians tá ferrado. Não é por causa do estádio. O Corinthians ele tá ferrado por uma série de jogadores que jamais poderiam ter pisado no Parque São Jorge pela falta de qualidade. Ramiro Infelizmente, também, dirigentes aí, eu vou colocar incompetentes entre aspas, mas vocês imaginam o que eu penso a respeito deles, que de incompetência não tem nada. Esses caras acabam contratando jogadores por cifras exorbitantes e assim lesando o clube. É o príncipe, o Andrés, Mas alguém tem que parar isso, mano. Eu vou falar então, por experiência própria que aconteceu no Flamengo. Quando o Bandeira entrou, porque o Flamengo passou, a arrecadação do Corinthians é muito próxima com a arrecadação do Flamengo. Sim. E assim, quando o Bandeira entrou, a primeira coisa que o Bandeira falou, chamou as organizadas e falou assim, ó, vocês vão ter que aguentar 2 anos. Não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Eu lembro disso. Eu lembro que na época tinha o Wagner Love. Foi só 2 anos? 2 anos. Aí depois do segundo ano, a primeira contratação grande no Flamengo foi o Guerreiro. Quando o Guerreiro veio. E também não era, no final das contas, não era nem tão grande como a gente achava que era. O Bandeira foi, falou, a torcida aceitou. Ó, nós ficamos 2 anos. Era Márcio Araújo. Era só desastre. E a torcida não cobrava, mano. É isso que eu falo que é diferente. Por isso que eu falo da torcida do Corinthians. A torcida abraçou aquilo ali. Você acha que o Corinthians hoje, a torcida do Corinthians hoje, porque não tem jeito, a arrecadação tem que ter, você tem que diminuir aquela despesa e pagar a dívida. Entendeu? Sabe qual a diferença, Beleléu? É a credibilidade, porque a torcida do mas Flamengo, você vai quando comprar ouviu o a Bandeira de credibilidade. Melo... Então, mas o Bandeira de Melo, quando ele propôs isso pra torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo acreditou na versão dele. Agora você vê as figuras carimbadas que estão dentro do Corinthians. Você acha que se o Andrés chamar as organizadas difícil, aí né, pra fazer um pacto, você acha que a torcida do Corinthians vai acreditar no Andrés Sanches? Mas o Bandeira, quando entrou, ninguém conhecia o Bandeira, não, cara. Exatamente. Ninguém sabia quem era o Bandeira. Não fazia. Mas é melhor você dar o benefício da dúvida pra alguém que você não conhece do que o benefício da certeza do incompetente que a gente já conhece. Olha, mano, você fala isso do Andrés hoje, mas você, mano, o Frutuoso, Andrezete. há uma década, se você fossem gays, vocês queriam casar com o Andrés. Andrezete. O Andrés, Vocês iriam querer fazer amor com o Andrés. Mas, ô Sombra, eu divido a administração do Andrés em 2 etapas. O Andrés, ele foi fundamental pro Corinthians, naquele processo todo, quando ele assumiu em 2007, ali o Corinthians caiu, apesar de ele não ter culpa no rebaixamento, que a culpa foi do Alibi, mas o Andrés, ele assumiu ali e montou, Domênico Gatto, um projeto e culminou com aquele título mundial do Corinthians, a dívida do Libertadores estádio. E o Mundial de novo. E a dívida do estádio. Mas, ô Sombra, a dívida do estádio, o estádio ele seria feito da mesma forma, isso é fato. O grande problema, Sombra, é que ali dentro daquele processo de Copa do Mundo, e a gente sabe muito bem por que no Brasil as licitações não acontecem, a gente sabe muito bem porque as obras acabam atrasando, porque não dá tempo de você fazer licitação, e aí muita gente acaba lucrando com isso. Mas aí é um outro ponto. O grande X da questão, Sombra, é que na primeira gestão do Andrés, antes dele assumir novamente aí o clube, a gestão dele foi boa. Pro Corinthians ali, financeiramente, ele largou o Corinthians com caixa azul. Quem começou a fazer uma série de cagadas depois foi o seu Mário Gobi, fazendo contratos multimilionários com jogadores que não entregavam nada. Então, nesse ponto, o Corinthians ele tava no trilho. O grande problema foi colocar uma série de amadores na sequência que não souberam ali e viveram dentro de uma bolha que achavam que era eterna. Aquela bolha financeira que o Corinthians ele acabou vivendo, Frutuoso, era uma bolha que pensavam que era eterna e não foi. Concordo. E o Corinthians se endividou. Diga. Concordo. Só, rapidinho, ô Beleléu. Eu lembro que quando o Bandeira de Melo fez isso no Flamengo, teve jornalista sério e a mídia falou assim, ó, não, um time como o Flamengo, né, não pode um presidente vir a público e falar que vai ficar 3 anos sem ganhar nada. Eu lembro disso, mas o Bandeira de Melo fez certinho. O Corinthians deveria ter aproveitado um time que ganhou tudo na década de 2000 até 2012, ganhou tudo. Era o momento de falar assim, ó, não vamos ganhar nada porque a gente ganhou tudo, a gente ganhou o Mundial. A torcida ia ter paciência. E eu lembro quando o Flamengo fez isso, volto a repetir, a mídia, teve cara da mídia que falou assim, ó, um clube igual o Flamengo não pode falar que vai ficar 3 anos sem ganhar nada. Olha aí, deu super certo. É porque às vezes não dá notícia, o Frutuoso.
Por isso que às vezes, dependendo do tipo de jornalismo, tipo de jornalismo que é feito ali, o cara quer, é isso aí. Ele quer contratação porque o que vende a primeira página do jornal dele é a contratação que o Corinthians faz, entendeu? Mas, Beleléu, vou te falar um negócio. Tanto o picareta aí do Frutuoso, quanto esse picareta careca. Que moral, nossa, picareta. Esse picareta careca que estão na fala. Picareca. Esse aí, o picareca aí, vou falar o seguinte. Há uns 10, 12 anos, se chegasse aqui e falasse assim, ó, eu corto o braço do RG, se daqui a uns 10, 12 anos, o seu. Acho que o bigode dele. Chegasse o presidente do Corinthians dizendo, vamos estancar tudo, vamos cortar as dívidas, nós vamos ter um time humilde, etc e tal. Austeridade. Eu corto o braço do RG se esses dois picaretas não iam ter chiliques aqui no ar. Chiliques aqui no ar. Mas o Mano é torcedor. Você tá querendo dizer que o Mano é torcedor de contratação? Há muito menos tempo que eu ouço falar assim, eu ouço cobrança aqui falando, ô, presidente e tal, dá os seus pulos aí. Dá os seus pulos aí. Mas comemora título, não um balanço. O negócio é o seguinte, ô Sombra, vamos lá. Há 10 anos, como você disse, o Corinthians ele não precisava entrar 10, naquela... 12, 8, 6... Mas é que tá, o Corinthians ele não precisava entrar naquela estanca que o Flamengo precisou, porque o Corinthians ele tava bem. Em 2012, quando o Corinthians foi campeão e tudo mais, se ele tivesse competência administrativa, ele não tava nessa merda que tá hoje. Mas eu vou te falar, viu, Frutuoso, a cada dia mais eu me convenço que... Pra muita gente ali dentro do Corinthians, quanto mais endividado, melhor. E se puder dobrar essa dívida, melhor será. Por quê? Aí vão forçar goela abaixo aquela SAF. E se virar SAF, meu irmão, a gente sabe quem vai estar por trás dela, né? Infelizmente, o maldito do Kia, né, mano? Fazer o quê? Não, o Kia é o menor dos problemas, velho. O manda-chuva dentro da SAF do Kia, se for ele mesmo, ou do Ronaldo, a gente sabe que vai ser o Andrés. Vai ser o Andrés. Um antigo amor. Aí vão legitimar o cara. Que antigo amor? Antigo e outra amor. Sombra. Para. Judas não nasceu ruim, tá? Eu não sei. Quem pode dizer isso é o RG. Velho. Ele que tava lá, eu não sei. Profético. Eu tava lá com seu pai. Mas tá agressivo. Isso! Desde as manchetes eu senti que não tá hoje legal. Frutuoso, foi um prazer. Foram 15 dias de descanso, mas o Corinthians se reapresentou no último sábado, já teve treino com bola no domingo e nessa segunda-feira a imprensa pôde acompanhar cerca de 40 minutos da atividade com bola aqui no CT Joaquim Grava. E o que se viu? Tranquilidade? Que nada, muita intensidade. André Ramalho mancou depois de uma dividida num trabalho 2 contra 2 em campo reduzido. O Charles precisou até de spray no tornozelo por causa de uma dividida também, um carrinho que ele deu. E o Memphis ficou reclamando de uma falta do goleiro, tudo isso numa atividade simples com bola aqui no Parque Ecológico. E isso é um pedido do próprio técnico Dorival Júnior, que quer um time mordendo mais, com intensidade nesse segundo semestre. Intensidade hoje no futebol é a palavra-chave. Se teu time não tiver intensidade, você não vai ganhar ninguém. A competição hoje ela está muito igual, né? As equipes estão muito igualadas fisicamente. E eu posso te dizer que eu trabalho com o Dorival já há mais de 20 anos, né? E eu sei que os times que ele treina, ele exige muita intensidade. A gente citou o Memphis, né, que brincou com os companheiros ali nessa atividade com bola. O holandês tinha ameaçado não se reapresentar por causa de uma dívida que o Corinthians tem com o atleta de mais de 6 milhões de reais. A diretoria pagou cerca de 1.400.000 referentes a um atraso dos direitos de imagem, mas ainda faltam 4.700.000 reais em premiações do Campeonato Paulista. A grande novidade por aqui foi a presença de Yuri Alberto, que teve uma fratura em uma das vértebras, né, da lombar, e mesmo assim já vem participando de algumas atividades, não está com o restante do elenco, ainda não tem uma previsão de retorno, mas a parte boa é que o jogador vem em transição física e pode retornar muito antes do esperado. É um atleta que se cuida, vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições.
Ranieri e Gustavo Henrique, que eram ausências antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, participaram normalmente dos treinamentos, estão 100%. Agora a grande dúvida do torcedor está relacionada a Rodrigo Garro. Será que o joelho finalmente deu uma trégua e o argentino vai poder atuar 100% fisicamente nas próximas partidas e nas decisões que vem pela frente? Por mais que agora a gente teve esse período de férias, é um atleta que tem que ter um cuidado, é um atleta que você tem que estar acompanhando, porque a sequência de jogos que a gente vai enfrentar nesse retorno ela é grande também. E aí ele já não entra mais na transição, aí entra o controle de treino, controle de carga, e aí pode ser que em alguns momentos o Garro não jogue 90 minutos. A única ausência mesmo foi a de Igor Coronado, meio-campista que rescindiu o contrato com o Corinthians, vai receber aquela dívida de mais de 10 milhões de reais em 18 parcelas, até se despediu dos ex-companheiros no sábado e agora o Corinthians segue em busca do próximo compromisso, segue mirando o dia 13 de julho, quando enfrenta o Bragantino em Itaquera no retorno do Campeonato Brasileiro. Mas o que o Timão quer saber mesmo, a Fiel pensa, é na Copa do Brasil. Dia 30 de julho, o primeiro jogo das oitavas de final, simplesmente um derby contra o Palmeiras. Será que com o Yuri Alberto em campo? Que a gente tem profissionais bastante capacitados, investindo em estrutura, e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Esse otimismo é importante, até porque o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do time nessa temporada. Esse problema, a lesão na coluna é complicada, na vértebra, dói pra caramba. Tomara que ele fique legal e possa voltar. Então é isso, Fiel. Reconhecimento facial implementado ali. O Corinthians estava muito preocupado para implementar esse sistema aí que vai ser obrigatório agora, né, a partir de julho. Então, muito se falava aí que não ia dar tempo, que a gente ia jogar contra o Red Bull Bragantino com menos de 20 mil pessoas, porque a polícia não ia liberar, e também não ia dar tempo contra o Palmeiras, mas graças a Deus deu tudo certo agora. Fizeram o teste, se não me engano, domingo ou sábado, acho que foi domingo que fizeram o teste, tá tudo certo, capacidade agora vai ser liberada total, reconhecimento facial agora implementado, hein? Vamos ver o que vai ser desse novo sistema aí. Eu acho que vai acabar, mano, os cambistas aí se ferraram nessa, hein? Os cambistas se ferraram nessa aí. E graças a Deus, porque, cara, os caras às vezes compravam de baseado ingresso lá, aí queria cobrar absurdo, aí não vendia, aí ficava o setor vazio. Agora vamos ver como vai ser isso daí. Claro que a gente sabe que tem esquema de dentro do clube, né, pra fazer essas coisas aí, então, complicado. E com relação ao Coronado, mano, 17 milhões de economia, muita grana, ele que abriu mão desse dinheiro, né, que ele tinha pra receber até o fevereiro do ano que vem, que ele tinha contrato ainda. Então, não deu certo, infelizmente. A intensidade dele é muito baixa. E acho que ele vai voltar lá pro Catar, aqueles Emirados lá, a Arábia. Aqui no Brasil ele não fica, não. Falaram que ele tem proposta aqui do Brasil. Só que, mano, seria muito burrice da parte dele continuar aqui no Brasil, cara. Ele tá adaptado lá fora mesmo. Futebol de baixa intensidade. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.